Fala, galera tricolor, tá começando mais um Mesa de Bar do Grêmio, podcast número 300 da sua edição semanal de Greminho, Corneta e Afins. Trigo, seu humilde anfitrião, estamos aqui essa semana com o nosso sócio Fanny Weber. Fala daí, Fanny. Falando daqui para você aí. E também com ela, a menina do Mesa de Bar do Grêmio, Débora Capelari. Fala daí, Débora. Olá, estou serelepe com moderação, mas vamos falar de Grêmio. Serelepe com parcimônia. É isso aí, vamos falar de Grêmio depois de 2 semanas, pode ser? Sem aparecer por aí, tínhamos probleminhas de gravação, probleminhas de agenda, mas sim, estamos aqui de volta, firmes e fortes, para falar um pouco de Libertadores, falar de Grenal, falar dessa reta final da fase de grupos do Gauchão e do que vem pela frente para Libertadores. Mas antes da gente ir ao futebol, vamos ouvir os comerciais, porque a gente tem que pagar as contas, né? Então, Fanny, dá o play aí e você que tá aí do outro lado, ouve esse recadinho, principalmente daquela parte que fala dos padrinhos e que a gente mendiga dinheirinhos para vocês. Dá o play aí, Fanny. Dando play. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então, agora, como diria o saudoso Dr. Chapatin, agora sim vou ao futebol. Agora sim, eu vou ao futebol, hein? Vamos ao futebol, começando com Libertadores. O Grêmio nessa Libertadores de 2019 já teve 2 jogos, então que a gente não conseguiu falar por enquanto, né? Mas o Grêmio tem, por enquanto, um empate na primeira rodada contra o Rosário Central. E depois, na segunda rodada, um pequeno fiasco dentro de casa, onde perdeu por 1-0 para o Libertad. E atualmente estamos abraçados na lanterna, no grupo H da Libertadores, com 2 jogos e um mísero ponto. Mas nós vamos recuperar, nós vamos atrás e a gente vai se classificar, eu tenho certeza disso. Vamos falar um pouquinho então, dar um resumão aí desses 2 jogos. Falar um pouquinho de Grêmio na Libertadores, começando pelo Fanny, pode ser? Vou começar aqui só para refrescar a memória dos amigos ouvintes e telespectadores ouvintes, né, que estão nos acompanhando aqui ao vivo na nossa transmissão pelo Facebook. Mentira, mas tudo bem. Primeiro joguinho contra o Rosário Central no Vaticano, né, na terra do Rosário, que daí o Grêmio empatou em 1-1, sofrendo um gol cedo. Com um que dá para ser uma falha ali. O Grêmio tem sofrido muito pelo lado direito nesse ano, e o Grêmio sofre um gol cedo e busca com o Everton então no segundo tempo, depois de várias tentativas, e o Grêmio basicamente fica amassando o Rosário para tentar fazer o 2-1 e não consegue, termina o jogo em 1-1. Depois o Grêmio recebe o Libertad em casa e perde por 1-0, se não me engano, é isso? Perde por 1-0 dentro de casa, exatamente. Isso mesmo, perde por 1-0 num jogo vergonhoso, em que o Grêmio estava jogando não só com o freio de mão puxado, mas também como se tivesse com os pneus careca na grama. Né? Mas tu acha que ele estava jogando mesmo, foi? Exato. Essas são as dúvidas que nos geram, né? Será que o Grêmio estava jogando de verdade esse jogo? Não sei, nunca saberemos. Mas parece que não. E o Grêmio então perde de 1-0 num contra-ataque do Libertad, que não é time bobo, é um time bem experiente, mas mesmo assim não é um time que era para fazer frente ao Grêmio e fez. E o Grêmio então em 2 rodadas somou apenas 1 ponto, sendo que o jogo em casa perdeu e o jogo fora empatou.
É verdade. O gol do primeiro jogo que o Fanny falou, né? É o famoso golzinho achado do adversário, né? Débora, e esses dois jogos Mas Libertadores, esse gol, agora te interrompendo, esse gol do primeiro foi parecido com o gol que a gente tomou no segundo também. Os gols foram parecidos. por aquele avanço pela lateral, né? Isso. Mas Parece uma falha que não foi coincidência. Sim, do tipo assim, não guarneceu bem a lateral e depois a bola acabou pipocando no meio da área e ainda assim faltou marcação no meio da área, né? Isso. Uma Se marcação bem que no primeiro jogo a gente nem pode reclamar. Eu vi o jogo do Rosário e da Universidade Católica, agora são dois times muito podres. Tipo, era uma disputa de ver qual era o pior. Só que contra o Grêmio, o Rosário jogou muito melhor. Muito melhor. E, tipo, deu a vida. Mas o Grêmio não foi tão mal. Eu acho que a gente só estava errando muita chance de gol. Tipo, só o Viseu errou 4 vezes. Ele estava sempre bem posicionado na hora de chutar gol, cabecear, mas foram 4 erros. O Everton mais 2, um erro, né? Antes do gol ele errou que foi muito triste o erro dele. E logo depois se redimiu, mas acho que nem ele se perdoou por aquele que ele perdeu. Sim. O gol que o Grêmio, os gols que o Grêmio perdeu, na verdade, nesse jogo contra o Rosário, até falando especificamente do Viseu, né? Na entrevista mesmo ele disse, cara, eu tava lá no lugar, eu concluí como eu costumo concluir e a bola não entrou. Então, assim, faz parte. E eu até comentei, eu lembro com a galera lá no grupo lá, que bom que o Grêmio conseguiu fazer essas conclusões, né? Porque em outros tempos o Grêmio não chegaria e ficaria jogando por uma bola só, né? Então, assim, se dá pra gente tirar alguma coisa positiva desse jogo é que a bola chegou e o Grêmio teve várias chances e infelizmente não conseguiu converter em gol, né? Mas o adversário realmente, se pegar esses dois jogos aí que a gente teve, eu achei o Rosário inferior, né? O Libertad foi um time já mais... O Libertad foi um time já pareceu mais bem postado, um time que, enfim, gerou mais dificuldades para o Grêmio, né? O Grêmio conseguiu... E sabia marcar, eles marcaram muito bem. Exatamente. Claro tanto que o Grêmio teve que dar balão, né, contra o Libertad, contra o Rosário já porque eles estavam marcando muito bem. E aí, tipo, foi um show de horror do Grêmio, tipo, muito passe errado, desde do goleiro, que parece que, não sei se os jogadores têm medo não confiam no Paulo Vitor, ou se... Porque no jogo do Rosário teve uma bola que o Jeromel foi escantear a bola e o Paulo Vitor estava atrás, era só ele pegar com as mãos a bola, não se comunicaram. Aí nesse jogo aconteceu a mesma coisa, então tipo, parece que eles não estão se comunicando com o Paulo Vitor, só que até o Jeromel errou, o Kahneman errou, todos erraram, foi um show de horrores. O Renato errou. O jogo contra o Libertad eu vejo como um ponto fora da curva enquanto o time do Grêmio, né? O do Rosário o Grêmio criou, o Grêmio chegou na frente e faltou a bola entrar. Agora, contra o Libertad acho que foi o pior jogo do ano, assim, pensando em... Não em placar. Em placar, óbvio que foi porque foi a primeira derrota do ano, né? A única derrota do ano. Pensando em produção dentro de campo. Eu acho que vai até mais longe do pior do ano, acho que até do ano passado. Não lembro de ter tido um jogo tão ruim. Pode ser o pior das últimas edições de Libertadores, pode ser, né? E o Grêmio não produziu nada. Então, assim, eu vejo esse jogo como um ponto fora da curva. É algo que, assim, eu não me preocupo porque certamente não tem como jogar pior do que isso aí, eu acho que pro nosso grupo, pro nosso elenco, né? Então, por isso assim, que eu acho que a tendência é só melhorar a partir de agora, porque, cara, aconteceu quando podia acontecer, que é na fase de grupos, no segundo jogo com tempo para recuperar. Só que tem que recuperar, né? Tem que ir atrás, tem que buscar. Então eu acho que é mais ou menos por aí. Quanto ao primeiro jogo, cara, eu até comentei no programa que deu problema na gravação na semana passada, que o Grêmio conseguiu produzir
Eu até coloquei que talvez o motivo de não ter conseguido fazer o gol pode ser aquela questão de ansiedade da estreia, né? Eu até falei que duvidava que fosse nervosismo, mas que poderia ser uma ansiedade da estreia. Ah, mas o time é experiente, não sei o que. Sim, mas é Libertadores e o Grêmio terminou a Libertadores do jeito que terminou ano passado e todo mundo esse ano está com sangue nos olhos para ganhar essa Libertadores ou para compensar o que aconteceu no ano passado. Então, assim, acho que é natural numa estreia ter uma ansiedade e isso pode passar para dentro de campo e enfim, virar em falta de me fugiu a palavra, mas enfim, virar erros, né, dentro de campo. Agora, o segundo jogo, realmente, cara, eu acho que o adversário foi que literalmente venceu o jogo, né? E quando eu digo venceu o jogo, neutralizaram a gente. 1-0, exatamente. A postura do adversário em campo é que venceu o Grêmio. Digamos assim, o primeiro jogo o Grêmio perdeu para si mesmo, foi um empate, mas perdeu para si mesmo porque criou a chance e não conseguiu converter. Agora, nesse segundo jogo, o Grêmio não conseguiu nem criar as chances, né? Foram poucas. E muito mérito do adversário que conseguiu marcar e conseguiu apertar o Grêmio no seu campo e fez o Grêmio dar balão, coisa que o Grêmio não fazia há tempo. Então, esse segundo jogo, sim, cara, eu vejo muito como mérito do adversário e espero que a gente consiga buscar isso no próximo jogo agora, no segundo jogo contra o Libertad, que o Grêmio vença para compensar essa derrota aí. Fanny, Débora, mais alguma coisa pra gente falar desses primeiros jogos de Libertadores aí? Eu só tenho uma coisa para ressaltar, que na verdade me preocupa um pouco esse início de Libertadores aí, porque aparentemente o time titular que eu entra em campo, assim, seja na Libertadores, seja... Eu não vejo assim, tipo, o time titular render do que a gente acha que ele podia render. Eu vejo o time reserva render melhor do que o time titular, mas aí a pauta do time reserva é para daqui a pouco, né? Então vou dar uma seguradinha nela. Mas eu quero dizer que eu me preocupo, sim, é um ponto em 2 rodadas. Tá certo que a gente ainda tem mais 4 jogos. 4 jogos. Mas, né, perdeu 3 pontos em casa. Tem que buscar, então, para eu ficar tranquilo, o Grêmio tem que vencer fora de casa e vencer mais uma dentro de casa. Daí eu fico tranquilo, daí depois é só vencer todas em casa e tal e trocar ponto no último jogo. Mas assim, o Grêmio precisa pelo menos mais 2 vitórias na Libertadores, assim, indiscutivelmente, para ficar legal, assim. Não... E é isso. E eu acho assim que, tipo, contra o Católica agora não vai ser problema. Mas eu acho que o Renato vai ter que estudar um novo esquema tático, um novo esquema de jogo, porque tá muito manjado o nosso jeito. Uma variação. Ele já fez isso, não lembro se foi de 2017 ou no de 2018. Teve alguns jogos que ele mudou completamente o estilo de jogo e surpreendeu o adversário, a gente ganhou. E eu acho que se ele não variar e ficar só trocando as peças, porque ele troca os jogadores das mesmas posições para fazer a mesma coisa, a gente não vai muito longe, porque todo mundo quer ganhar do Grêmio, né? Tipo, desde acho que até de 2016 a gente já vinha vindo bem, e aí 2017 ganhou, 2018 a gente só não ganhou porque foi roubado, então todo mundo quer ganhar do Grêmio, então acho que eles estudam muito pra gente. Tem muito material também sobre o Grêmio, né? O Grêmio vem jogando bem desde 2015, né? Começa a ganhar time em 2016, mas já vem jogando bem desde 2015. Então o Grêmio tem muito material para ser estudado. O Grêmio no passado mesmo dá uma mudança um pouco no esquema. E os jogadores são os mesmos, né? Praticamente. A mudança é pouco, assim. Claro que entra no meio desse caminho, tem tipo um Arthur que é fora de série. Nesse meio caminho tem tipo várias peças que são diferentes, né? Tu pega Pedro Rocha. Tu pega 2016 tem Pedro Rocha, 2017 tem Fernandinho, 2018 tem Everton, entendeu? Uhum. Por exemplo, assim, isso lateral esquerda, né? Isso pela esquerda. Tu pega no 2016 tem o Edilson, 2017 tem o Edilson, ou 17 é o Edilson, não me lembro, o 16 é o Galhardo, 17 é o Edilson, daí 18 sai o Edilson, fica o Léo Moura e o Léo Gomes. E agora o Léo Gomes está assumindo a titularidade, assim, né? O Léo Moura participando
sei lá, do IGT, Geração Tricolor, não sei, né, tipo, tá desaparecido, procura esse Léo Moura. Tem a vinda do Galhardo de novo, né, a volta do Galhardo. Então, mas o que eu notei é o seguinte, eu notei uma deficiência ainda pelo lado direito, e eu não acho que a culpa é do Leonardo. Eu não acho que a culpa... Eu acho que fica muito nesse esquema defensivo que o Grêmio montou e estava acostumado, por exemplo, a ter um Ramiro ali pela direita que fazia ida e volta, fazia marcação, compunha espaço, coisa que o Marinho não consegue fazer. Apesar de... Também acho, Fanny. Tem jogado defensivo com atacante, no Libertad e eu acho que ele foi até excessivamente, assim, tipo, o cara tava já com cãibra, cada vez que tentava uma jogada caía no chão, ficava 6 minutos parado. Deu uma forçada legal, assim, eu acho que ele devia ter saído antes, mas ele é um cara que procura o combate, mas eu acho que ele procura até demais, assim, eu acho que ele é pouco coletivo, assim. E eu acho que o Tardelli vem pra... Eu já começo a achar... E o Montoya não rendeu nessa posição, não tá rendendo, não sei, acho que não é o que a gente esperava, mas o Tardelli, eu já começo a pensar nele nessa posição, porque eu penso que o Tardelli é um cara inteligente, contra o Libertad tem em certo momento que o Tardelli e o Everton invertem, né, de posição, o Tardelli cai para a esquerda e o Everton cai para a direita para procurar variação, assim, para tentar confundir zaga, etc. Então, pelo menos a parte positiva é que eu vejo que tem peça, assim, né? A parte negativa é que, eu espero que o Renato nunca mais coloque o Rômulo e o Maicon juntos para jogar um futebol na vida, assim. O Rômulo depois joga agora a próxima partida que a gente vai comentar agora há pouco, mal também, mas aí vamos comentar os reservas aí que daí eu já comento. Maravilha, então aproveitando aí o gancho do Fanny, né? Deixando aí Libertadores, vindo aqui pro estadual, Campeonato Gaúcho, penúltima rodada da fase de grupos, Grêmio reserva 1, Inter reserva 0 na arena do Grêmio, ganhamos, e como teve uma postagem em rede social do perfil aquele, como é que é o nome do jogador aquele do interior aí que virou meme? Ajuda aí, Fanny. Sandro Sotile, um perfil aquele lá que usa o Sandro Sotile lá, mostrando que mesmo, mostrando que quem são os dois melhores times do estado, né? O Grêmio titular e o Grêmio reserva. Então, o Grêmio reserva ganhou de 1-0 do Inter, gol daquele rapaz que vem jogando muita bola, que a gente está comentando dele aqui, a gente já pode seguir aí o comentário também em cima dele, né? O Léo Gomes que eu acho que veio para assumir, nos primeiros programas do ano eu já tinha comentado que eu estava gostando muito das participações dele nos primeiros jogos do Gauchão e tudo mais, e que ele terminou já bem o ano passado e que eu achava que ele tinha tudo para ele ser o novo titular, que nem esperaria o Léo Moura se aposentar, porque o guri tá pedindo passagem e tá voando, cara, e realmente foi um belo gol que mostra entrosamento também do time reserva, né? Então o gol do Grêmio foi, com o time reserva, um gol do estilo de jogo que o time titular tem, e isso mostra que, cara, fugiu a palavra, porra, hoje tá ruim as palavras, cara, uma característica do time como um todo, não apenas dos titulares, enfim, fugiu a palavra, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, que é uma característica do Grêmio já de algum tempo, essa infiltração com troca de passes, né? Vamos deixar a Débora começar agora, Fanny, depois tu segue falando sobre o... Eu vou falar do Léo, tu falou desde o ano passado, eu também achava, eu sou suspeita porque, né, eu acho que o Léo Moura já deu tudo o que tinha que dar, e jogador que entra... Eu tô cercado aqui hoje fazendo um programa com 2 corneteiros do Léo Moura, mas tudo bem, vamos lá. É que assim, tipo, tu entra com um jogador que não aguenta uma partida inteira, já é um a menos para substituir, tu só tem 2 para substituir. Então eu acho assim, se tem que jogar o Léo Moura, porque por algum motivo o Léo Gomes não tá rendendo, então deixa para entrar no segundo tempo. Agora já começar a partida com ele, pra mim, não serve. E agora com o Galhardo, né? Isso. O Galhardo como opção. Hã? O Galhardo como opção, sim.
Sim, aí agora tem o Galhardo, então mais ainda eu acho que não precisa do... A não ser que o Galhardo jogue muito mal, não precisa do Léo Moura. Já pode se aposentar. Mas do jogo, sim, de ontem, do Grenal, acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom. Achei o Breno, eu não acho que ele nem sei se ele jogou no passado algum jogo. Eu, pelo menos, não lembro, nem sabia quem era, para ser bem sincera, porque a gente tinha o Groi maravilhoso, né? Então, reserva era sempre o Paulo Vitor. A gente nem ouvia falar do terceiro goleiro, mas acho que ele fez uma... Até porque o terceiro goleiro era o Bruno Grassi. Ah, tem isso. Então, nem muito menos, não sei nem se o Breno, eu até perguntei antes de começar se ele era da base, não faço ideia, não tive tempo de pesquisar, mas ele fez umas defesas muito seguras ontem, quando tinha que sair um pouco mais do gol, ele saía, pegava a bola sem sentir, como é que se diz, nervoso, assim, ele parecia muito confiante. Gostei bastante dele. Porque Grenal é Grenal, né? Então ele estava jogando, já estreando num Grenal, tipo, assim como ele estava confiante, o time todo estava muito confiante, e eles têm um entrosamento muito bom, né? Porque a maioria é os guri da base, que já estão acostumados a jogar juntos desde o Sub-17, então eu acho que foi muito bom da parte do Renato ter colocado eles, mas mostrou também, ali pelo segundo tempo, mostrou, por exemplo, o Jean-Pierre já não rendeu tanto, deu uma sumida, o Matheus também não foi como no primeiro tempo, e aí já me deixou meio que em dúvida de que se não é por isso que eles já não são titulares absolutos com o time profissional, time titular. Aí eu não sei, fiquei pensando nisso. Pode ser, até porque assim, a gente, mais um assunto que a gente tinha falado no programa da semana passada que a gente perdeu, né? Essa gurizada aí, eu acho que o Grêmio tá fazendo bem e há alguns anos já a questão de dar tempo para eles amadurecerem e não jogar a gurizada na fogueira, exigindo que eles joguem bem sempre, né? Então eu acho que faz parte desse processo de amadurecimento dos guris, é normal ter essa variação. Se vocês lembrarem, o Everton tinha isso, e o Everton hoje é titular absolutíssimo, né? O Pedro Rocha passou por um momento assim, e saiu como um ídolo, a galera querendo que ele ficasse no clube, né? Então eu acho que faz parte desse processo de amadurecimento desses jogadores aí. E, cara, eu não tenho dúvida de que eu para mim, tenho que o Matheus Henrique vai ser titular no Grêmio de 2020 se ele não for vendido. 2020 é um ano que o Matheus vai ser titular e ponto, cara, porque faz parte desse processo. Ano passado ele surgiu, esse ano é aquele ano que ele vai entrar em alguns jogos, vai começar alguns jogos, e eu não tenho dúvida de que ano que vem ele vai chegar nesse ponto aí de que, cara, ele vai ser o titular. Talvez o ponto mais fora da curva, que foi mais rápido assim essa transição, foi o Arthur. Só que o Arthur, cara, ele é o ponto mais fora da curva dessa galera que o Grêmio ele é excepcional, né? Exatamente. Ele teve o primeiro ano que ele surgiu, e já naquele segundo ano que esses todos aí que eu citei, o segundo ano foi aquele ano de amadurecimento, ele já virou titular ali quando deu oportunidade, e no final do ano já estava indo para um dos maiores clubes do mundo, né? Então eu acho que faz parte do processo. Até porque, né? Na época que o Arthur assumiu, o Michel estava lesionado, né? Porque que é uma coisa que quase nunca acontece. Ele continua, né? Lesionado, né? Inclusive, Michel e Maicon não dá mais pra jogar juntos. Aí eu acho que assim, tu falou que só ano que vem eu acho que dava pra colocar ele tipo meia partida.
Meio tempo pode ser o Matheus Henrique. Sem dúvida. Eu disse que ano que vem é o ano que ele vai ser titular, eu não tenho dúvida disso. De que ano que vem ele vai ser o cara, vai assumir a camisa, sei lá, a 8 ali, ou a 5 não, ele é mais de sair pro jogo, né? Eu acho que ele vai assumir aquela camisa 8 ano que vem e ponto. Esse ano é o ano que ele vai fazer isso que tu tá falando, de entrar, jogar ou começar um jogo, ou entrar no segundo tempo e ir criando esse amadurecimento aí. E claro, os jogos que for com o time reserva ele jogar, daqui a pouco algum jogo que o Maicon não possa jogar por causa de cartão, ou tomara que não, mas alguma lesão, alguma coisa assim, ele vai pegar e vai assumindo. Eu acho que ele é o cara para assumir o lugar do Maicon, porque ele tem essa característica mais de segundo volante, né? Mais de sair pro jogo com um cara mais defensivo atrás dele. Eu sou bem mais otimista que tu, Rodrigão. Eu acho que é inevitável o fato até o segundo semestre o Matheus Henrique ter em alguma das 3 competições do Grêmio a posição de titular, entendeu? Pode ser, cara. Pode ser, Fanny, pode ser. Porque o Maicon tá... Eu adoro o Maicon. Eles não ligam pra gente. Mas ele tá deixando a desejar em vários jogos. Não é nem por isso, mas é porque é muito jogo. Se tu for pensar assim, é muito jogo que o Grêmio tende a jogar em 2019, ainda mais se não for eliminado Libertadores, tá, Grêmio? Se não for eliminado essa merda. Não será. Mas tem muito jogo ainda, tem Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro, que é uma chatice, assim, de tão comprido que tem. Então a chance do Matheus Henrique que jogar esse ano é alta, entendeu? Não é pouca coisa. E, cara, eu não duvido que ele não acaba assumindo o lado do Maicon, porque o Michel tá sempre lesionado. A outra opção que tem é o Rômulo, que é uma lêndia. Deus me livre. Inclusive, nesse jogo do Gauchão, agora do Grenal, eu achei que quando ele botou o Darlan, que ele ia tirar o Rômulo, Renato. O Darlan eu acho que é pro próximo ano até. Mas tem um ponto também que é o seguinte, né? Desses jogadores que a gente tá falando, o Maicon, ele tem a característica também mais defensiva, né? E de ser ele não é só de saída de bola, ele tem o combate também. Então, de repente, pode ser que encaixe porque é o seguinte, quando eu tava até lembrando assim, quando o Arthur entra do lado do Maicon, ninguém achava que o Arthur conseguia jogar do lado do Maicon, porque os dois faziam a mesma função. E foi justamente o caso de que o Maicon segurava mais, era a primeira bola ali, e o Arthur era o cara que ficava mais livre pra sair e achar os espaços, né? E aparecer na frente também. Pra fazer E o seguinte, pro Maicon seria tribom, porque o Maicon ia ter um cara pra correr por ele, entendeu? O Maicon ia ficar só pra dar o tapa de qualidade ali, do desarme, e o trampo ia ser todo do Matheus, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Arthur. O problema do Rômulo é que o Rômulo não tem mobilidade. Depois do lado do Maicon, dois sacos de cimento na mão de cada um. Porra, vai tomar no cu. É que nem o áudio aquele do volante do interior. Isso. E daí ainda se tu pega na direita, tá um Marinho que não volta nunca, tá ligado? Pô, o Everton no Grenal, o PP no Grenal, eles pegam, eles revoam, eles voltam muito, tá ligado? Eles voltam muito pra desarmar e tal. É aplicação tática, né? E o Rômulo erra uns passes ridículos. A Débora tava do meu lado no Grenal, a Débora sabe como eu fiquei bravo com o Rômulo, Passou o jogo inteiro xingando, mas com toda a razão, né? Parece que ele tava atrapalhando o time em vez de ajudar. Ele parece meio travado, ele parece que não tá na mesma rotação do time, né? Isso, não, completamente, parece que tava ali pra atrapalhar. E ele não consegue ter uma parceria com o Capixaba direito nesse time reserva, né? Tu vê que não é... Agora eu vou fazer uma comparação que pode ser meio esdrúxula, assim, mas... E tu vê que não é aquele caso só de falta de entrosamento, como mais um assunto que a gente comentou semana passada e perdemos o áudio, né? Comentamos que parecia que o Viseu faltava entrosamento, apesar da vontade e tudo mais, que faltava era aquele lance de conseguir identificar a jogada que o time vai fazer só no olhar, né? E o Rômulo tu vê que não é só o entrosamento, que parece que ele tá num ritmo diferente, né? Que ele é mais travado, né? Enfim, tomara que seja engano, tomara que daqui a pouco ele pegue esse ritmo e que seja mais um cara que tá aí pra agregar, mas o que a gente viu até agora é que ele tá
aquém aí da qualidade que o time do Grêmio tem hoje, né? O cara que no gauchão já não tá se criando e o cara já fica meio preocupado, né? Tipo, porra, é a competição mais fraca do ano. E o cara não tá verdade. Conseguindo fazer alguma coisa no gauchão, tá ele tem que evoluir. O fato é, ele pode evoluir e ele tem que muito evoluir para conseguir um espaço de verdade no time do Grêmio. Essa é a minha opinião. Só deixa eu comentar sobre o Grenal. Tá, não, só pra deixar um adendo também. E a gente não tá falando isso especificamente pelo Grenal, a gente tá falando isso pelas participações dele no gauchão, né? Isso, em geral, não foi só o Grenal. Isso, não é só por isso. Não, mas é que foi Grenal. Tá, tudo bem, a competição é fraca, mas é o principal adversário. Não, mas a gente tá falando no decorrer do gauchão que o Rômulo não mostrou ainda o que veio. Até Vai lá, Fanny, o que tá falando? O que tá falando? Não, até porque se tu for pegar o Grenal e usar ele como parâmetro, né, cara, o Matheus Henrique tinha que ser titular, né, e o Nonato tinha que pagar aluguel pro Matheus Henrique, porque tá morando no bolso dele, mas o fato é que é o seguinte, cara, é um Grenal que eu gostei muito. Primeiro que tinha aquela polêmica besta dos reservas e tal, que o time adversário ia vir com o time reserva. Eu gostei muito da resposta do Renato, que é: então vamos botar nosso time reserva em campo e vamos ver qual os reserva é melhor. E daí quando o Renato põe os reserva em campo, eu tava preocupado com esse Grenal, porque é o seguinte, o problema do Grenal é que se tu põe teu time titular com o time reserva, várias coisas podem acontecer, e o Renato falou todas elas na coletiva. Que Sim. é lesão, os caras vêm pra jogar, pra fazer entrada forte. Sim, e os caras vindo a milhão, vindo com a caixa de ferramenta aberta. Exatamente, pra abrir a caixa de ferramenta contra os caras titulares. O Renato saca esse time titular, põe um time reserva que tá precisando mostrar trabalho e tudo mais. Então, todo mundo querendo espaço, né? Isso, e acaba sendo assim, acaba sendo motivacional que o Grêmio não ia ter se tivesse o titular, que acaba tendo então com o reserva. Outra coisa é que, botando esse time reserva, o time reserva do Grêmio é muito bom. Até porque esse time de reserva do Grêmio joga, entendeu? Esse time de reserva do Grêmio não tava treinando no CT. Esses jogadores do time de reserva do Grêmio passou. Todos já jogaram alguma partida, exceto o Breno, que era o goleiro, exceto o Breno, que era o goleiro, todos os outros já jogaram algumas partidas. Então, é um time que já tem mais de uma partida no gauchão. A primeira partida foi do Breno só. Contra o time adversário que tem treinando zagueiros, treinando um monte de gente que o cara nem sabe quem é. Então, o Grêmio mostra assim que pode. Mostra que consegue manter um padrão, que é essa troca de passe, coisa que o Rodrigão já comentou aqui com a gente, mas também mostra que pega a imaturidade, agora ela pesa aí, onde tinha que ter a reserva técnica de idade, de maturidade e tal, ela não veio. Joga a culpa no Rômulo novamente, né? Que é o cara que era... Podia ser a referência de experiência nesse time, né? Porque a gente não vai esperar a referência de experiência e de qualidade de futebol do Marcelo Oliveira, que era o capitão, né? Marcelo Oliveira é um outro que quase comprometeu a partida inteira. Paulo Miranda, né? É verdade. Qualidade tranquila, né? O Paulo Miranda é mais uma ótima partida, né, cara, dele. Exatamente. Sim, ele é muito bom também. Mas o Marcelo Oliveira fazia umas faltas infantil nos lugares que não podia. O Grêmio toca com um a mais, tomando pressão no segundo tempo. Não tendo um cara assim, não tendo um cara que é capitão. Um cara que é o cara mais velho daqui, falou assim: galera, a gente tá com resultado, a gente precisa manter o pé na bola, a bola no pé e tocando lá pra frente para arranchar um espaço, fazer o segundo gol. Era isso que o Grêmio precisava fazer no segundo tempo inteiro. Era só mais um gol para matar essa porra. O que os caras fazem, os caras começam a entregar a bola pro adversário. Isso aí é meio coisa juvenil, assim. Meio coisa do cara que não, o time não tem um capitão em campo, não consegue segurar a bola. Faltou experiência. Daí mesmo com a entrada do Fora Everton... os erros dele, né, que ele deu uma hora, acho que no segundo tempo mesmo, ele estava sozinho perto da nossa área, errou uma bola sozinho, que deu uma chance de contra-ataque para o Inter. Aí ele correu atrás e conseguiu pegar a bola, daí eu até estava escutando a Grêmio Rádio. Aí eles, não, porque foi muito guerreiro, Marcelo Oliveira. Que vai te fuder, guerreiro, cara, uma base de merda.
E ainda vem chamar de guerreiro. Arrumou o problema que ele mesmo teve que correr pra resolver depois. O cara troca o cano que ele mesmo quebrou, daí não me adianta, né? Tipo isso, não é o Salvador, é o cara que arrumou o problema. Bom, entrou o Everton, entrou o Tardelli, né? O Everton, fora uma canetinha lá que ele entregou pro Riccieri lá, e infelizmente depois a gente vê que a canetinha não tinha nem tinta, porque eles não escreveram no quadrinho lá os agradecimentos que ele sempre escreve. Deu uma canetinha lá no Riccieri, o Tardelli também entrou, fazendo movimentação, assim. Mas é isso, né? O PP passou para a direita, ficou o Everton na esquerda, mas o Grêmio não tinha movimentação no meio de campo. O volante do Grêmio não conseguia manter a bola, não tinha essa... Como eu posso dizer assim, esse domínio do meio de campo. O Grêmio acaba perdendo o meio de campo e daí sacrifica muito ataque, né? Então isso ficou. Daí tu tinha que ver o Everton voltando. E claro, o Everton é um cara que marca, né? Mas o Everton, dando combate junto com o Marcelo Oliveira, assim, uns bagulho que. E uma coisa que mata o time também, porque é o seguinte, né? No momento que tu tá com a bola, tu tem o controle do jogo, com a bola no teu pé. Tu não precisa fazer essa correria que é ficar subindo e descendo. Isso, exatamente. Isso. Que como o Fanny comentou, né, cara, o Everton, o PP acabaram... O Matheus Henrique estava fazendo isso também. O Matheus Henrique até tá na função dele ali, pela posição que ele fica, mas eu digo os mais avançados ali, que era o PP e o PP e o Everton foram os caras que acabaram tendo que se doar mais, né? E se desgastar mais em função disso, né? Isso. Mas cara, isso aí acho que passa completamente por essa questão de maturidade do time mesmo. Mas indo adiante, então, Pelotas e Grêmio pela última rodada do Campeonato Gaúcho, dia 20, para fechar a conta. Grêmio atualmente com 7 pontos na tabela de distância do segundo colocado, então ninguém tira mais a primeira colocação do Grêmio. A questão é ver com quem que o Grêmio vai jogar as oitavas de final, né? Então, provavelmente, como prêmio por ter vencido o Grenal, o time reserva vai viajar de ônibus para Pelotas. Acho que vai ser mais ou menos por aí, né? Rapidamente, o que a gente espera desse jogo aí, dessa reta final de Gauchão? Eu não tô acompanhando muito o Gauchão porque, né, por mim, desde que a gente já fala vários programas, jogava o Sub-17, o Gauchão. Mas eu acho que a gente vai vencer com tranquilidade porque, como a gente viu, não só no Grenal, nos outros jogos que o time reserva jogou, eles estão muito bem, muito entrosados. Então, tem muito jogador com qualidade. Além deles estarem entrosados, tem muitos com qualidade. Então vai ser um jogo tranquilo. Sem dúvida. Eu acho que vamos fechar aí vamos fechar essa fase do Gauchão com mais uma vitória. Porém, eu só boto aqui um adendo, né? O Brasil de Pelotas ainda pode se classificar, né? O Pelotas ainda pode se classificar. Tô com o Brasil na cabeça. O Pelotas, vencendo, ele tá com 10 pontos, vencendo ele vai a 13 pontos. O Aimoré e o... Cara, falei errado a tabela, eu tava olhando pro Brasil aqui. Voltando. O Pelotas, ele ainda pode ficar de fora da classificação, né? Porque o Juventude e o Brasil, atualmente, que é os dois que estão fora da zona de classificação, eles podem ultrapassar o Pelotas e o Aimoré. Então, assim, tem 4 times brigando por duas posições na tabela para classificação, né? O Pelotas vai pegar o Grêmio, o Aimoré vai jogar contra o São Luís, o Juventude vai pegar o Avenida, que já está fora, então é bem provável que o Juventude vença, e o Brasil de Pelotas vai pegar o Veranópolis, que também já está fora. Então, cara, o Brasil, ele que fugiu na penúltima rodada agora do rebaixamento, ele tem chance de se classificar para as oitavas. Então, o Pelotas não vai vir de sangue doce, cara, porque ele sabe que vem gente atrás dando sinal de luz para passar. E vem de derrota. Então, mas mesmo assim, eu acho que a gente vai melhor. Eu ainda acho que não, mesmo não vindo, a gente vai... Sem dúvida, mas não dá para tirar de guardada, né? O Fanny falou que eles vêm de derrota, não vêm só de derrota, eles vêm de 2 derrotas e um empate.
Então não dá para levar de barbada, mas certamente o Grêmio tem muito mais qualidade para isso aí. Fanny, quer fechar o comentário? Olha, só que a premiação do time aí pra essa merda de Pelotas, esse é o jogo mais bosta da temporada do Gauchão, né? O time tá classificado, tem que ir pra lá. Tanto que o Renato não vai porque tá com piriri, né? Metade do time do Grêmio tá com piriri. O Júlio César não jogou o Grenal porque tava com piriri. Ficou no banco. Então o time não vai mesmo, muito por causa disso também, vai só a gurizada. Incrível que esse piriri só pegou titular, né? A galera reserva não divide o Gatorade, pelo que eu entendi. E daí. Vai ver uma alimentação diferenciada. É o ovo podre que os caras estão comendo. Mas enfim, vai então esse time reserva jogar com os Pelotas. E bom, porque daí vai lá essa molecada vai jogar lá naquele estádio de merda lá. Pra ver se consegue impressionar mais uma chance pra gente ver Jean-Pierre e Mateuzinho jogar. Mais uma chance pra ver. Vamos ver se vai o Leonardo Gomes ou se vai outro lateral. O problema do Grêmio é essa, né? A falta do lateral direito, nenhum de base a gente tem direito, né? Então, Isso é uma coisa estranha, né? A gente não tem um lateral direito na base. E meio que se não tá aparecendo, porque se tivesse, o Grêmio tá tão precisando de um lateral que se tivesse um meia boca já tinha chamado, né? Então meio que a posição de lateral é difícil, né, cara? Tanto direito quanto esquerdo não é um negócio que tem abundância, né? Mas assim, o Grêmio está fazendo boas contratações para base e eu não sei quem são os olheiros, mas eles estão sempre procurando gente boa, e, é meio estranho eles não terem achado ninguém para suprir essa posição. É porque é uma posição que a própria posição é escassa mesmo, né? Mas cara, acho que eu acho que é meio geral isso aí, cara, porque hoje tu não vê grandes laterais no futebol, cara, então acho que não sei se já não vem de base essa escassez. Tá, mas o que eu quero dizer é que o Grêmio lateral esquerdo, o Grêmio ainda, na história recente, 10 anos pra cá, o Grêmio ainda meteu dois lateral esquerdo na Europa, que é o Wendel e o Alex Telles. O Alex Telles, inclusive, convocado pelo Tite agora. Entendi. Então, o que não... Tinha um cara que era o Raul, acho que era lateral esquerdo também na base. O Marcelo Hermes foi pra Portugal, agora tá no Cruzeiro, uma lenda, né? Mas jogou bem no Grêmio. Né? O Marcelo Hermes é o privilégio branco, era só porque era loiro e branco, daí o cara tava jogando bola, né? Foi pra Portugal achando que ia ganhar alguma coisa. É da cota de beleza do time. Voltou pra cá, faz porra nenhuma, nem sei que time, tá no Cruzeiro lá, mas nem sei se joga direito. Maravilha. Mário Fernandes, lateral direito, o último lateral direito do Grêmio também, de base, assim. Jogou a Copa. E nem era de base, né? Mas era. Newton também, foi pra Udinese. Newton, o famoso cara de Kombi. Exatamente. Então, esses foram os últimos caras, assim, que passou nessa posição que tem uma relação com base, né? Maravilha. Então tá. Pra finalizar, então, antes da gente ir pro destaque final, Débora, hoje ao vivo, não gravado, não enviado com áudio pelo WhatsApp, mas ao vivo no microfone, ao vivo na gravação no microfone, futebol feminino. O que tu tem pra gente essa semana no futebol feminino, Débora? Saiu, a CBF divulgou a data do primeiro jogo do A2. Vai ser dia 31 de março, um domingo, às 15 horas. Contra o Toledo, vai ser lá no Paraná. E elas viajam, acho que ainda essa semana. Ano passado, assim, eu trouxe uma base de como é que a gente foi no A2, tá? A gente fez 8 pontos em 7 jogos. A gente só teve 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E só que assim, o time recém estava começando, recém tinha sido montado. Então elas foram meio que completamente sem entrosamento, não tinha quase treinador, não tinha nada. Então esse ano acho que elas vão melhor. E só que a CBF divulgou também o ranking dos clubes femininos de 2019. E o Grêmio está na frente do Inter.
Esse ranking ele considera a participação nos últimos 5 anos, tanto do A1, do A2, e considerava também da Copa do Brasil, que acabou, se eu não me engano, 2016, não tenho certeza agora. Mas aí, assim, para cada um dos períodos é atribuído um peso. Por exemplo, assim, nesse ano de 2018, multiplicava a pontuação por 5, daí no ano anterior por 4 e assim por diante. E em primeiro lugar está o São José, que é um time de São Paulo, com 10.816 pontos. Em segundo, o Rio Preto, com 10.120, que também é de São Paulo. O Foz do Cataratas está em terceiro, que é do Paraná. O Ferrovia, que também é de São Paulo, está em quarto. E o Vitória está em quinto. Aí, para verem que os times que a gente acha não, eles são fortes, que é o Santos, o Corinthians, o Kinderman e o Audax. O Santos está em oitavo, o Corinthians em décimo, o Kinderman em 11º e o Audax em 14º. E a gente está em 25º com 3.208 pontos, enquanto o Inter é o 39º com 1.500 pontos. Isso que no A2 do ano passado elas ficaram melhor colocadas que a gente, elas ficaram em terceiro lugar. Eu achei isso legal, porque a nossa campanha no A1 foi melhor, aí conta também o título do regional também, né? E uma coisa legal que eu não sei se as pessoas acompanharam, na semana para comemorar o Dia das Mulheres, o Grêmio deixou elas treinando antes do dia 8 de março, uma semana no CT Luiz Carvalho, e aí elas deram entrevista, foram as primeiras mulheres a dar entrevistas no CT, e dizendo que era muito legal, que se não fosse a primeira vez que isso acontece no futebol feminino, foram raras as vezes que um clube deu a oportunidade das jogadoras treinarem no CT dos titulares, né, do time titular. Sim, que é o principal, digamos assim, né? Isso. E para quem não acompanhou, na partida do São José, elas receberam do presidente Romildo, da esposa dele, e daquele inútil do Duda, a faixa de campeãs do Campeonato Gaúcho. E aí, no intervalo, elas desfilaram e foram muito aplaudidas, né? Eu achei isso bem legal também, de elas darem a volta olímpica com a faixa e com a taça. Que massa. Isso. E aí era isso. Na próxima participação eu vou explicar um pouquinho sobre o Campeonato A2, que teve umas mudanças, e falar um pouco das jogadoras. Deixa eu só fazer também um disclaimer aqui. Nesse evento aí que teve pro Dia da Mulher e tal, o dia anterior do Dia da Mulher teve, como a Débora bem já comentou, teve a coletiva com a Taba e com a capitã, não, com a técnica, né, Débora? Isso. Como é que é o nome da técnica? Me esqueci. Também me esqueci, mas tá. Mas enfim, com a Taba e a técnica e a Jéssica Maldonado, que apoia a gente aqui ela é assessora do Grêmio lá, trabalha na Grêmio Rádio. É Patrícia, lembrei, Patrícia. Isso, Patrícia. Fane, sabe por que a gente não lembra o nome da técnica? Por quê? Porque ela nunca mandou, ela nunca deu entrevista pra nós, a Taba já deu, então a gente sempre lembra da Taba. Pior que é verdade mesmo, Mas mas daí então, mas agora eu vou dar o disclaimer aqui, né, que a Jéssica me convidou pra ir na coletiva lá e tal, e eu ia, e era pra até fazer um material legal pro meus 300, só que o problema é que eu não pude ir, porque meus horários de trabalho são loucos, né, então pra eu ajudar um colega eu tive que ir mais cedo pro trabalho e perdi a coletiva. Mas eu quero deixar agradecido, um agradecimento para a Jéssica Maldonado, que sempre apoia o Mesa, e a gente está aí para conversar, até a gente tem que falar com a Débora aí, de fazer uma entrevista com as gurias do Grêmio, então obviamente vou convidar a Débora, porque é a nossa especialista, né, para participar junto. Especialista. E daí pode surgir materiais muito legais envolvendo o futebol feminino do Grêmio, porque o Mês de Bar do Grêmio é o único canal gremista, fora os oficiais, que fala do futebol feminino, então a gente tem que valorizar todos os produtos do Grêmio,
E esse é uma das coisas que a gente tenta valorizar aqui. Então, parabéns novamente para a Débora pelo que ela já tem feito aí nos 2 anos já aqui no Mesa de Bar do Grêmio. E vamos que vamos, né? Futebol, esse ano é a Série A do Brasileirão, A1, e é nóis. Boa. A Jéssica Maldonado, da assessoria de imprensa do Grêmio, que já participou do Mesa também, né? Me corrijam se eu tiver errado umas 2 vezes, né? Eu tenho certeza que foi num que era também de Dia da Mulher, quando a gente era bem machistinha e achava que mulher só participava no dia que tinha que da mulher. E mentira, porque a Débora já tinha participado antes, a Caju já participou e tal, mas é só pra... A Delma também, teve várias. Não perder a piada. Na hamburgueria. Teve um que eu lembro que ela participou que foi no... Sim, foi esse que eu lembro também. Ah, então pode ser. Enfim, já fica o convite quando ela quiser participar de novo, né? Se puder, né? Mas... Sim, e ela sempre acompanha as gurias, tá sempre postando coisa. Uhum. Acho que ela é praticamente a repórter oficial do futebol feminino. Massa. E vale citar aqui que a Débora deu todo esse ranking, né? E, cara, os nomes dos times que tu vê ali no ranking prova que, cara, os times que são tidos como os grandes do futebol brasileiro, né, precisam dar um pouco mais de atenção para as meninas, né. Olha quanto nome de time desconhecido ali, tipo um São José de São Paulo, nem sabia que tinha um São José em São Paulo, né, e grandes nomes do futebol, historicamente grandes nomes do futebol, não estão aí nesse ranking. Sim, que nem o Palmeiras está no grupo do Grêmio, agora que está estreando, ele está no grupo A2 porque ele não tinha futebol feminino, mas ele investiu pesado nas contratações, então ele é o time que mais assusta no nosso grupo. E não que os times pequenos ou de menos nome não possam ter, acho que pelo contrário eles devem ter, né? Sim, mas que nem o Moreninhas que tá no nosso grupo, não tem nem futebol masculino, é só futebol feminino. Mas que fique de exemplo aí que para os dirigentes, enfim, que tem que dar atenção sim pro futebol feminino também, mais do que já é dado, cada vez mais, né? Mas beleza. Semana que vem tem mais então, né, Débora? Tem. Maravilha. Então tá, vamos chamar os comerciais aí e depois a gente volta pro destaque final, falando aí então do que tem pela frente na Libertadores, beleza? Então dá o play aí, Fanny. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio. A partir de R$1 por mês, você já pode contribuir e ajudar o projeto, além de participar das promoções, brindes e chopes cremosos que o Mesa de Bar oferece. Seja um padrinho do Mesa de Bar do Grêmio acessando www.padrim.com.mbg. O Mesa de Bar do Grêmio tem o apoio de H10 Brasil, idealizadora do rótulo Copeira. Conheça esse e outros rótulos acessando facebook.com/H10 Brasil. Participe do Desejo Azul, um projeto que realiza os desejos relacionados à paixão pelo Grêmio de crianças e jovens portadoras de doenças graves por meio de solidariedade dos torcedores gremistas. Acesse o site desejoazul.org ou nas redes sociais pelo twitter.com/desejoazul e facebook.com/desejoazul e ajude. Maravilha, então, voltando para os destaques finais desse Mesa de Bar do Grêmio 300. Vamos fazer um destaque final aí já falando de Libertadores, Universidade e Grêmio, que a gente espera pela frente, e se tiver mais algum recadinho para dar aí, pode tocar. Vamos começar contigo, Fanny. Pode ser comigo então. Temos aí Libertadores dia 4, é isso? Dia 4. Dia 4 então, contra em Chile. O time católico, então, na sede católica deve ser numa igreja, o estádio. Isso. E daí... Um convento. Obrigação vencer, né, pessoal? Do empate ou qualquer coisa assim já é decepcionante. A obrigação é vencer, cada vez é mais obrigatório vencer. Se não gosta de pressão, primeiro não joga Libertadores.
Segundo, que se não gosta de pressão, então que tivesse ganhado os outros 2 jogos. Basicamente isso. Outra coisa é a nota triste, é que a torcida do Grêmio está há 4 anos disputando Libertadores sem parar e já está abandonando a equipe nessas fases iniciais, né? É verdade. Eu sei por que tu tá dizendo isso. Eu não vou nem comentar assim o número e tal. Acho que foi 37 contra o Libertad, 32 mil pessoas contra o Libertad. 32, 33, E num jogo de reservas vai 44 mil pessoas. Eu entendo o peso de um clássico, tá? Não vou comparar competições, Gauchão com Libertadores, não é isso. Quem compara Gauchão com Libertadores, tá achando que tá comparando Gauchão com Libertadores, tá comparando coisa errada, parece que não entendeu como funciona o futebol. Tem que comparar um clássico contra uma Libertadores. O problema, na verdade, não é o clássico ter 44 mil pessoas. Eu acho que é perfeitamente normal, ainda pra um dia merda, chovendo pra caralho e tal. Agora o problema é ter só 30 e poucas mil pessoas num jogo de Libertadores. Estreia em casa, né? Tudo bem que era uma terça-feira, tudo bem que não sei o que, mas é pouca gente. O torcedor tem que aprender que Libertadores não é só a partir das oitavas de final, não, tem que ir antes mesmo, né? Não tem que abandonar 4 anos seguidos, tem que ir na Libertadores, mas acho que time que tá disputando para ganhar vai disputar sempre, meu. É isso, tô brabo, beijo. Maravilha. Débora, teu destaque final. Como eu falei, eu vi o jogo entre o Rosário e a Universidade. A Universidade é um time bem fraco. Eles ganharam só porque tiveram um pênalti nos 4 últimos minutos de jogo. Mas eles são muito ruins, então eu acho que o Grêmio vai acertar, vai entrar na Libertadores contra esse jogo, porque tá na hora, né? Ainda não entrou, vai jogar e vai ser um jogo tranquilo. Eu acredito na vitória, acho que, dá pra sair de lá com uns 2-0, tranquilo. Concordo aí com o que o Fanny falou com o número de jogadores. E eu vi outros jogos da Libertadores e parece que é uma coisa assim contagiosa, porque os outros jogos também estavam vazios. Tipo, muito estádio vazio, independente de quem tava jogando, e os ingressos, que nem o Fanny falou, o ingresso pro Grenal e pra Libertadores era quase o mesmo preço. Então é uma escolha, as pessoas têm que entender que Libertadores é Libertadores. Compartilho essa mágoa, esse rancor aí com o Fanny. Maravilha. Cara, assim, a Débora é a terceira pessoa que me fala que o jogo do Universidade foi ruim, que o time do Universidade é ruim, e eu me baseio nisso pra dizer que a gente, cara, é o jogo pra ganhar agora, o terceiro jogo, né? Já foi um empate, já foi uma derrota. Se o time é fraco mesmo, é o jogo pra patrolar. E o seguinte, né, cara, o time do Grêmio tem uma certa maturidade, né? Eu acho que os próprios atletas já estão ligados que tá na hora de pisar fundo ali, acelerar e, cara, atropelar esse time aí. E se quer continuar com um bom trabalho, continuar com o que o Grêmio tem construído nesses últimos anos aí, cara, é a hora agora. Não tem mais desculpa, não tem mais ansiedade, não tem nervosismo. Já passou a estreia, já teve mais um jogo. Agora é hora de mostrar trabalho e de ir pra cima com tudo, né? Então, não penso em outro resultado que não a vitória em cima desse time aí. E, cara, é vencer ou vencer. Só isso que eu consigo imaginar. E aí embola tudo, dependendo do resultado que for o outro jogo, né? Mas eu tô confiante, cara. Espero que o Grêmio vá bem preparado, porque aí sim, depois no retorno, são 2 jogos dentro de casa, né? Um fora. E o jogo fora vai ser contra um time que foi o que deu mais trabalho pro Grêmio nesse primeiro turno, né? Então esse jogo contra o Libertad fora de casa não dá pra gente ir contando como uma vitória lá, né? Então, mais do que nunca é fundamental vencer esse jogo agora fora de casa, para vencer depois os outros 2 que vai ter dentro de casa, e esse do Libertad aí, o que vier depois vem de lucro, vem bem. Não vamos ser preciosistas de obrigatoriamente tem que se classificar em primeiro. Não tem problema se classificar em segundo, porque o que interessa é o que vem depois no mata-mata, a partir das oitavas, e é isso, cara.
Então, importantíssima essa vitória agora nesse jogo, e eu acredito, cara, eu não sei como é que anda o time do Universidade, mas pelo que o pessoal tem comentado aí não é o bicho, então eu acho que é o momento de ir pra cima deles e vencer. E tem a mística de 95, né? Que a gente também foi mal. A estreia do Grêmio, de uma forma geral, acho que o Grêmio não costuma estrear ganhando todos os jogos. Acho que de Libertadores, cara, é normal o Grêmio começar empatando. Isso eu lembro de ter vários jogos que o Grêmio inicia empatando a Libertadores. Eu não lembro como é que foi a campanha de 95, como é que é essa parada aí. A gente perdeu também. Eu não lembro se a gente ficou em lanterna, mas a gente estava indo mal. Teve derrota, empates, não terminou em primeiro do grupo e deu no que deu. 95 eu me lembro só da parte das oitavas em diante, até porque eu tinha só 13 anos, né? Mas mais ou menos por aí. As 13 não, tinha 12. Mas tu não tem internet em casa, Rodrigão? Eu tenho, mas... pra rever os jogos, acho que eu vou lembrar também. Eu tenho em fita essa final. Eu tenho até VHS, porque, se tu for pegar, olha só que doido. Já que a gente tá falando 95, né? O grupo do Grêmio era o grupo 4 com Palmeiras, Grêmio, Emelec e Nacional. El Nacional. É verdade. Então o Grêmio perde pro Palmeiras, empata com o Emelec e vence o Nacional. Daí depois empata com o Palmeiras em casa, ganha do Emelec e ganha do Nacional. Ou seja, o Grêmio perde e empata pro Palmeiras e empata com o Emelec e ganha depois do Emelec, claro, mas empata com duas equipes bosta, assim. Sim. Engraçado, né, meu? O Grêmio é da Libertadores, a gente sempre volta nesse 95 aí, né, cara? Porque é da nossa geração também, né, cara? É geracional. Maravilha, então. Por hoje é isso. Algo mais a acrescentar? É isso aí. Era isso. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Sigam nos acompanhando, curtam-nos, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Adicione o nosso feed no seu aplicativo preferido de podcast. Siga-nos lá no Spotify, no YouTube. Curta no YouTube o vídeo, o áudio que você está ouvindo. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho lá para ser notificado. E acho que falei de tudo. Sim, se tudo isso não bastar, ainda tem o www.mesasdebardogrêmio.com.br, pode ouvir por lá também o podcast. Beleza, galera? Muito obrigado a todos vocês. Então, até semana que vem. Diga tchau, Débora. Tchau, Débora. Diga tchau, Fanny. Tchau, Débora. 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.